Ei, eu cheguei, gente, bom dia, segundou, hein? Segunda-feira, 7 de fevereiro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Pense e Ore. Estamos no meio de uma série fantástica, Deixe Ir, Não Insista. Trouxe de volta, resgatei essa série, porque eu entendo que é muito importante agora nesse comecinho de ano, já estamos em fevereiro, né? Mas estamos ainda no começo do ano, deixar ir e não insistir, ok? Mas me manda seu bom dia, você sabe já que eu amo seu bom dia, eu vejo seu bom dia, se eu não ler aqui agora, eu vou ler depois do programa, enfim, manda a tua cidade, deixa eu saber que você está aqui, que você está vivo, que você está feliz, que você está aprendendo com a palavra de Deus. Olha, nós vamos falar hoje sobre deixe ir, não insista na área das finanças, hein? Você não precisa disso, tem coisas que você não precisa, tem brigas e situações financeiras, você não precisa se rebaixar a situações que matam teu propósito. Eu vou te ensinar hoje, é pesadíssimo, hein? Já convida pessoas, amigos seus, que carregam traumas de dívida, sabe aquela pessoa que tomou um calote e não perdoa, sabe aquela pessoa que bem materialista mesmo, chama ela para assistir o Pense e Ore de hoje. Não perde, tá bom? Deixa seu bom dia e meu desejo é que você cresça, desenvolva. Eu vou trazer Bíblia para você aqui hoje, papel e caneta na mão, porque nós vamos aprender muito. Deixe ir, não insista. Tema hoje, finanças. Tem coisas que você não vai lidar mais com elas, porque você vai deixar para lá. Roda aí. Chegamos, meus irmãos queridos, mais uma vez juntos. Que privilégio dividir esse tempo mesmo com vocês, e onde nós compartilhamos experiências. Termina aqui o nosso desafio. A gente sempre coloca no meu Instagram, Diego N. Menin, uma postagem, e sempre corro lá para ver os comentários do chat que a gente tem aqui, depois os comentários do próprio vídeo, quando não está mais ao vivo. E é muito bom ouvir de vocês, ler as mensagens de libertação, né? A gente não está trazendo nada aqui que é novo, está na Bíblia. Mas é importante parar, meditar, ouvir. O salmista diz que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o fruto na estação própria e não murcha, as folhas não caem. Então, meditar na palavra, comer a palavra é uma garantia muito importante. E eu estou muito feliz de dividir esse espaço com você, você que está pela primeira vez aqui, no desafio Deixe Ir, Não Insista, muito bem-vindo. Se inscreva aqui no meu canal. Quanto mais like você der aqui no vídeo, se inscrever, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai nos ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. No nosso último encontro falamos sobre amizades e foi muito bom, muita gente compartilhando os efeitos de entender que as pessoas se afastam de nós na relação de amizade, não é porque são ruins ou porque não nos amam, mas simplesmente ciclos começam e ciclos terminam, e o lugar onde estamos sempre determina, né, quem vai estar com a gente ou não. Então, espero que você esteja comendo esse conteúdo e praticando, e não ligando muito para as suas emoções, elas não sabem nada. Ligue para a palavra de Deus e faça o que tem que fazer. Quero, como sempre, sugerir meu livro para você. Esse é um livro que tenho muito orgulho de ter escrito, porque tem ajudado milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Desde a pregação Deixe Ir, Não Insista, de 2018. De lá para cá, milhares de pessoas têm lido esse livro e sido libertas pelo poder da palavra. Deixe Ir, Não Insista está na minha loja virtual, www.bepowerstore.com.br. E se você quer o e-book, no site da Amazon você também consegue adquirir essa versão do Deixe Ir, Não Insista. Ok? Manda o link aí para alguém. Estou muito animado. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, hein? Tutu, grana. Tutu, hein? Quem nunca ficou preso a um calote? Quem nunca? Quem nunca ficou preso, né? Aquele parente... Pô, você é tudo para mim, me ajuda, por favor, estou precisando, te devolvo semana que vem está na mão, te garanto, me livra dessa. Aí você vai lá, né, coçando a cabeça, e pá, abre ali o colchão, tira ali os dólares, né, e coloca na mão do parente, e fazem 10 anos, né, que o camarada não te paga, já afetou a sua relação com a sua mulher, com o seu marido, já afetou a relação com a sogra, já arrebentou o Natal, o Ano Novo, ninguém se vê mais, e esse dinheiro você sabe que não vai vir, porque o camarada, né, ele pode até ter,
mas não vai pagar. E aí, como é que eu faço? Né? Será que vale colocar a minha vida, a minha família, em relação a uma dívida que eu sei que não vai ser paga, e o preço, será que ela não está ficando mais cara? Vamos falar sobre isso hoje. Ok? Então manda esse link aí. Quem sabe, manda esse link aí para esse teu parente que não te pagou. Quem sabe assistindo a aula de hoje, ele toma vergonha na cara e te paga, né? Porque tem coisa feia, é gente caloteira, viu? Coisa feia, e pior do que ser gente caloteira, não sei se você vai concordar comigo, é gente que é caloteira, deve e depois finge que não deve. Vive a vida normal e até encontra o camarada que está devendo e quer comprar de novo. Eu já vi gente que compra, não paga, acha que caduca, né? Ou acha que a pessoa que vem tem Alzheimer e vai lá e quer comprar de novo e pede crédito de novo. Mas, olha, tem gente que eu vou te falar, viu? Se fosse demônio, estava fácil, porque demônio você expulsa. Né? Os trambiqueiros não é demônio, tem que tomar vergonha na cara mesmo. Mas vamos lá, já compartilhou aí, vamos estudar então. Deixe ir, não insista na área financeira, ok? A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa aula de hoje: você quer ser uma pessoa de excelência? Uma pessoa destacada? Que vence, que prospera, que brilha, que avança, que conquista? Não tem como ser uma pessoa acima da média sem que antes você tenha a capacidade de saber lidar com a ingratidão. Uma das maiores marcas de uma pessoa que vence, anota isso, hein? Isso é lei de ouro. Isso aqui não se ensina em faculdade. Isso aqui é sabedoria. Uma pessoa que vence, uma pessoa que alcança o topo, e vencer é muito mais difícil do que perder. A gente já nasce perdedor, né? Já nasce sem dente, já nasce pelado, já nasce sem roupa, já nasce perdendo. A gente tem que, ao longo da vida, a gente vai ganhando. Mas pessoas que vencem são pessoas que aprendem a lidar com a ingratidão. O que é ingratidão? É o camarada que você faz tudo por ele, e quando você pede um favor, ele não pode. Você empresta o carro para essa pessoa 1000 vezes. O dia que você precisa de um favor, o camarada não pode. Você ajuda, renuncia, paga preço, faz até coisas que naturalmente não faria, mas porque considera, porque quer construir um vínculo afetivo forte. E quando você diz o primeiro não, você disse milhares de sim, mas o primeiro não que você fala, o camarada fala: tá vendo? Sabia, não posso contar com ele. Tá vendo? Fulano ali não presta, fulano ali não vale nada. Se você quer ser uma pessoa excelente, você tem que aprender a lidar com a ingratidão das pessoas. Você vai ter gente ingrata de todo lado. Gente que você vai fazer. O camarada vai lá e faz cocô na sua cabeça. Fazer. Vou ler essa frase, hein? Essa frase aqui é para você tirar um print aí e postar na sua internet, postar no seu story. Ó, pessoas com excelência sabem lidar com a ingratidão. Não se enrosque na ingratidão. Os que se enroscam jamais conseguem avançar. Então, dói a ingratidão, é terrível a ingratidão, dá vontade de dar um murro na cara, dá vontade de dar uma voadora. Mas eu preciso entender que mais dolorido do que a ingratidão é a dor de ficar parado. Quando você percebe o custo, o quanto custa ficar parado, você vai perceber que perdoar uma ingratidão é quase algo gratuito. Eu repito, lei de ouro, hein? Lei de ouro. Pessoas com excelência sabem lidar com a ingratidão. Digita aí no chat: pessoas com excelência sabem lidar com a ingratidão. Pessoas com excelência sabem lidar com a ingratidão. Ok? Aí eu queria falar um pouquinho com você de uma síndrome. A síndrome que eu sei que você já viveu. Você já viu? É a síndrome do beija-flor. Já ouviu falar? Beija-flor é aquela avezinha que bate as asas uma velocidade que quase não dá para ver. Tem um bico ali enorme. O que o beija-flor faz? O beija-flor vê uma flor,
bonita, uma flor maravilhosa, uma flor de destaque no meio do jardim. Aí ele se interessa por aquela flor, ele vai tão lindo, vai lá, põe o biquinho na flor, suga todo o néctar ali da flor. Aí quando ele sugou tudo da flor, o que ele faz? Ele faz um cocôzinho na flor e vai embora para outra flor. Quem nunca sofreu a síndrome do beija-flor? Fala a verdade, fala para mim aí. Você nunca sofreu, não? Você nunca teve uma pessoa que chegou perto de você, ó, sugou, tão bonitinho, tão doce. O beija-flor quase não faz barulho, aquela asinha tão discreta, bonitinho. Aí o camarada vai lá, suga, você ajuda, você orienta, você gasta seu tempo, ele vai sugando. Quando ele sugou tudo, aí ele faz um cocôzinho na flor e vai embora. Ó, só vou te lembrar, pessoas com excelência sabem lidar com a síndrome do beija-flor. Quais são os beija-flores que você não perdoa até hoje? Vamos falar da parte financeira? Olha, eu sei na ponta da língua todo mundo que me deve. Me deve favor, me deve dinheiro. Eu quero falar com você sobre consequências de você não conseguir deixar ir quando você passa por problemas financeiros, ou quando você empresta dinheiro, quando você se coloca como fiador, quando você, sei lá, toma um calote. Você vê que tem gente que está usurpando, e tem coisa chata, é gente abusando da boa vontade dos outros. Gente que, sabe, tira mesmo, abusa, né? Aquele camarada que vai sempre para a festa, né? E na hora da vaquinha ele nunca coloca um dinheiro, nunca coloca, é o que leva tapuer na bolsa, leva pote na mala, né? Acaba ali, ele está na cozinha fazendo a marmita, mas o camarada nunca abre a carteira para pôr R$1 para ajudar a comprar um refrigerante. Todo mundo tem alguém assim perto. Pessoas de excelência sabem lidar com a ingratidão. Quais são as consequências? Primeira delas, quando você sofre um prejuízo financeiro, um calote, quando alguém promete te pagar e não paga, primeira coisa, quando eu não sei deixar isso ir, quando eu lido com isso por muito tempo, colocamos o homem como fonte de suprimento espiritual e emocional. Isso é algo terrível. Então, pastor, só quer dizer que eu não deveria sentir o que eu sinto porque aquele vagabundo pegou meu dinheiro e não devolveu? Eu não deveria, não. Mas eu quero dizer que nada é mais valioso do que a capacidade de você avançar. Nada é mais valioso do que a capacidade do que você avançar. O teu tempo é o recurso mais precioso e é um recurso irrecuperável. Cada dia é enroscado em uma dívida que alguém que não quis te pagar. Fosse você antes mais sábio e não tivesse emprestado, fosse você antes mais sábio e não tivesse dado, vou te dizer uma coisa. Se as pessoas estão te pedindo muito dinheiro, é porque algum erro você tá mostrando quando você fala sobre você mesmo. Eu vou te falar uma coisa. Para mim, dificilmente alguém pede dinheiro emprestado. Por quê? Porque eu não dou essa abertura. Não dou. O senhor é mão de vaca? Não é que eu sou mão de vaca. Tem lugar certo para eu ajudar. Tem lugar certo para eu abençoar. Mas tem gente que ostenta, fica ostentando o que comprou, o que não comprou, o que tem, o que não tem, quanto custa, quanto vale. Aí o camarada acha que você está nadando no dinheiro, ele vai lá e te pede dinheiro. A Bíblia nos aconselha a não ser fiador do estranho e a não emprestar dinheiro. Agora, você emprestou e agora você já tomou um calote e ainda quer estragar o resto da vida, é problema seu. Quando você para numa dívida, eu não vou mais para a igreja porque o fulano não me paga, eu não vou mais para a igreja, não é que você está perdoando a dívida de alguém, mas o teu futuro, o teu suprimento espiritual vem do Senhor, não vem dele pagar ou não que te deve, não vem, entenda, o custo que leva para eu trocar a minha dependência de Deus, para viver em cima de esperança,
de uma agonia por receber uma dívida, não vale a pena. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor. Olha quem assina o contrato. Assim diz o Senhor: maldito o homem, maldito, amaldiçoado. E aí você pode derivar maldito para todos os sinônimos que você quiser imaginar na vida. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ninguém mandou confiar. Ninguém mandou dividir algo que não deveria. Ninguém mandou emprestar. Mas pastor, iam falar que eu sou ruim. Não estou falando que você é ruim do mesmo jeito agora? Não estou falando que você é ruim do mesmo jeito agora? Que você não quebrou sua família? Não afastou todo mundo? Não diz que você não tem um coração de pedra porque não perdoa? Não confie no homem. Eu vou dizer de novo. Não confie no homem. A Bíblia está dizendo que maldito, amaldiçoado é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Empreste algo que, ciente que essa pessoa talvez não te pague, isso não faça falta para você. Se for para emprestar, a dica que eu dou é: empreste um valor contando o seguinte: olha, claro que você não vai dizer isso para a pessoa que você está emprestando, né? É lógico, não vai ser besta. Mas coloque na cabeça o seguinte: eu vou emprestar algo, se for realmente para eu emprestar, um valor, uma quantia que, partindo do princípio que a pessoa não vai me pagar, vai me dar um calote, e isso não comprometa o meu futuro, não comprometa o meu dia a dia. Agora, o que o camarada faz? Ele pega tudo que tem, entrega, o outro não paga, arrebenta a vida dele, porque é um tonto. Não pode. Quando você emprestar algo, empreste tendo sempre: se o camarada não me pagar, isso aqui vai prejudicar meu futuro? Vai, então não vou emprestar. Porque se você faz isso, você transfere para o homem a força do seu braço, e a força do nosso braço está no Senhor. É um perigo enorme isso. É um perigo enorme quando nós transferimos uma fonte de sustento para alguém, quando deveria estar no Senhor. Jeremias 17:7, 17:6. Porque será como a tamagueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, aquele que confia no homem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Esse é o destino do indivíduo que confia no homem. Uma árvore seca, num lugar seco, tendo resultados secos, numa terra salgada. O que nasce numa terra salgada? Nada. Inabitável. Essa é a vida daquele que confia no homem. Mas eu confiei. Você é um trouxa. Não confie. Agora, bendito é o homem que confia em quem? No Senhor. E cuja confiança é o Senhor. Então você confia no Senhor? Então eu vou emprestar, tem que emprestar? Puxa, está uma pressão terrível para emprestar, não vai emprestar. Então, primeira coisa, é um valor que eu posso? É o seguinte: ó, família, eu vou emprestar, tomara que ele pague, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte: se ele não pagar, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos sustentar. Você não tem capacidade de pensar assim? Você não tem essa maturidade? Aí, pastor, eu não tenho esse nível espiritual. Então não empreste. Porque o risco dessa inadimplência, desse calote, é igual vender. Não, eu estou vendendo fiado. Camarada, você consegue continuar vendendo, encontrando clientes, depois de ter um monte de calote na inadimplência? Então não venda fiado. Venda à vista, venda no cartão, mas não venda. Não dê algo a alguém se você não estiver preparado para todas as situações possíveis. E numa venda, a inadimplência é uma condição extremamente real e possível. Agora, é a tamangueira no deserto, toda lá arrebentado. Agora, quem confia no Senhor? Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ou seja,
as estações vêm, eu confio no Senhor, perdi, ganhei, mas nada muda quem eu sou, nada muda minhas folhas, nada muda a água que corre aqui. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Se for para você emprestar dinheiro, se for para você dar seu nome para alguém, dê seu nome confiando que se o homem falhar, o Senhor é a sua fonte. Se você não tem essa maturidade, se você não tem esse pensamento, eu digo para você, não empreste. Pastor, eu estou ouvindo esse sermão, eu estou ouvindo essa aula tarde demais, porque eu já emprestei. Então agora é a hora de você voltar a confiar no Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, não subestime a sua capacidade de sentir raiva, de ficar preso a um calote, a uma dívida, a uma promessa não cumprida, né? E aí você vai lidar com cara de pau, porque o camarada que é caloteiro é cara de pau, ele tem peroba mesmo, ele finge que nada está acontecendo, ele finge que não deve, né? Porque eu não consigo ficar devendo ninguém. Eu não consigo. Se eu dever alguém, eu não consigo olhar na cara depois. Eu fico com vergonha. Tem gente que não. Tem gente que deve, e abraça, e beija, e fala que ama, e não sei o quê, e até fala que eu fui viajar, eu comprei tal coisa, e está devendo. Eu comprei. Olha que lindo meu sapato, e o cara está olhando o sapato e fala, desgraçado, está me devendo há 2 anos, comprando um sapato novo. Tem gente que é assim, meu irmão. Trouxa você de ter emprestado. Pastor, tem emprestado com o coração no dinheiro. Deveria ter emprestado dizendo, se ele não me pagar, está tudo bem. Eu perdoo, eu sigo em frente. Agora você colocou seu coração nesse empréstimo. Por que você acha que o banco cobra o juro que cobra? Porque o banco dá valor ao dinheiro que tem. Eu dou meu dinheiro para você. Mas eu vou fazer um contrato onde a garantia vai ter teus bens, vou te cobrar um juro, vou te dar dinheiro para você comprar um apartamento, vou te cobrar 2 apartamentos. Se você não me pagar, tá tudo bem, a amizade é a mesma. Pode até continuar com a conta aqui no banco, mas vai custar caro. A gente não é banco, então tem que tomar cuidado. Então, eu preciso entender isso, que eu confio no Senhor. Por isso que eu preciso aprender a deixar ir dívidas financeiras. Jeremias ainda 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se o camarada está te devendo, está desfilando, né, com carro novo e não te paga, meu irmão, fica tranquilo. O caminho do justo recompensa o justo, e o caminho do ímpio recompensa o ímpio. Fica tranquilo, a própria jornada recompensa e pune. Então, deixe ir. Você sabe que não vai te pagar? Não muda, não põe o coração nisso. Mas pastor, é muito dinheiro. Não há dinheiro nesse mundo que valha ficar parado. Não há dinheiro nesse mundo que valha ficar estacionado. Não há. O tempo é mais valioso que R$1 milhão. Se você pegar uma pessoa no fim da vida e disser para essa pessoa, olha, eu te darei R$1 milhão, você quer R$1 milhão ou você quer mais 5 dias de vida? Essa pessoa vai dizer, olha, me deixa pobre, mas me dá mais 5 dias de vida. Vai na UTI, pega uma pessoa lá entubada, prestes a morrer, e diga para ela, você quer R$20 milhões ou você quer mais 2 dias de vida? Fora desse lugar. Ela fala, olha, me deixa debaixo da ponte, mas me dá mais 2 dias de vida. Porque o tempo é o recurso mais precioso. Eu sinto muito pela tua ingenuidade. Mas se você sabe que não vai pagar, e isso está custando você ficar parado numa fase, deixe ir, não insista. Segundo, quando você se nega a deixar aí um calote financeiro, um problema financeiro para segurar, primeiro, nós aprendemos que mostra que a nossa suficiência está no dinheiro e não em Deus. Segundo, desobedecemos a ordem de Deus que nos ordena a perdoar como Ele nos perdoou. Sabe aquela oração que você aprende quando você é criança? A oração do Pai Nosso? Aí você está lá, né? Você orou isso a vida inteira e não se tocou do que orou, né? Mas eu vou tirar essa cortina agora. Teu mundo vai cair. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Toma essa, lindão.
Você não deve não? Você não deve não? Graças a Deus, eu não devo nada. E não deve, e o pecado? E o caráter? Você não deve não? Efésios 4:32, olha Paulo falando para nós: antes, sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mas pastor, perdoe, em nome de Jesus. Se você leva a sério o que eu estou fazendo aqui, manda uma mensagem, acabando essa live, acabando esse vídeo, pega o WhatsApp do caloteiro, pega o WhatsApp e manda, fala assim: olha, fulano, sabe aquela dívida lá? Acabou, não precisa me pagar mais. Pastor, você sabe que ele não vai pagar, lindão, lindona, não vai. Os natais que você está deixando de ir na sua família não voltam mais. As Páscoas, os almoços com a tua mãe, que porque o teu irmão está te devendo, você não frequenta mais o mesmo ambiente. Meu querido, isso aí um dia vai fazer falta e vai custar milhões de reais. Manda um WhatsApp e fala: fulano, não precisa mais me pagar. Já passou 1 ano, 2 anos, o camarada já está mudando com você. Você sabe que não tem como, você conhece a vida dele. Perdoe. Olha, de verdade, ouça o que Paulo está falando. Seja bondoso, seja misericordioso, perdoe uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Nós não poderíamos pagar a dívida. O pecado era uma dívida impagável. Nós somos devedores de Cristo. E ao invés de nos tratar como escravo, Ele nos trata como filhos. Não trata o teu devedor como escravo. Foi culpa sua de não ter se planejado, ter sido ingênuo, tomado por emoção, poderia ter dito não. E também agora, não é justo, porque você também foi parceiro nisso, você tratar essa pessoa que te deve como um escravo, como um ser repugnante. Porque eu e você somos seres repugnantes e Cristo não nos tratou com repugnância. Ao contrário, Ele nos perdoou. E a oração do Pai Nosso diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Paulo continua dizendo: sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede meus imitadores. Deixe ir, não insista. Mas não adianta você: eu vou deixar no coração, mas eu quero que ele sempre fique sabendo que está me devendo. Não. Libera essa pessoa, deixa ela saber que você está liberando ela. Por que eu tenho que deixar ir? Primeiro, porque a minha suficiência vem de Deus. Segundo, porque eu preciso imitar Cristo. Terceiro, ficar ofendido é pecado, gente. Porque contraria a natureza de Deus. O nosso Deus perdoa. A fé cristã, ela é pautada no perdão. A gente vai morar no céu por conta do perdão. Eu estou lendo a Bíblia porque Deus me perdoou. Eu estou em pé hoje pelo perdão. Eu tenho uma família porque eu fui perdoado. Eu posso sentir a presença de Deus pelo perdão. A essência do Evangelho está no perdão. A natureza de Deus é o perdão. E quando eu me nego a perdoar, eu estou pecando, porque eu estou contra a natureza de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une a Deus, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Não é só o espírito de falar em língua, sair no mistério, marchando pela igreja. Não. Quando a gente fala se une, é um só espírito, são os valores, as ideias, os caminhos, em nome de Jesus. Perdoe, você vai se sentir melhor, você vai ver sua vida voltar a andar, você vai conseguir olhar para outros lugares, você vai conseguir fazer projetos, você vai ter criatividade, a sua cabeça vai ser uma cabeça mais leve.
Nem a tua mulher não aguenta mais você jogar na cara dela que o irmão dela pegou um dinheiro. Teu marido não aguenta mais ouvir você o tempo todo jogar na cara dele sobre esse dinheiro. Ninguém aguenta mais. Você é uma vitrola arranhada que só fala a mesma coisa. Dê paz para a sua família, dê paz para os seus filhos, dê paz para você. Perdoe essa desgraça desse dinheiro. Perdoe. Perdoe e deixe que o caloteiro, ao longo do caminho, ele vai sofrer as consequências do engano, da mentira, mas você não traga isso para a sua vida. Perdoe, deixe ir, não insista. Paulo vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então assim, amém, não queira sair por cima não. Deixa o espertão lá, ao longo do caminho a gente vai vendo quem é esperto e quem é trouxa. Não se preocupe com as derrotas momentâneas, não. Fica no caminho da bondade, da misericórdia, e deixa que o próprio caminho vai se encarregando de mostrar quem é quem. Não é você que vai mostrar, é o caminho. Mas perdoe essa dívida, perdoe esse calote, perdoe essa promessa financeira que não foi cumprida, perdoe essa indicação na empresa que o camarada nunca fez, perdoe essa situação que te deixou, perdoe. Não vale a pena, nada vale a pena o custo de ficar parado, nada. Paulo vai dizer também, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, só que é o amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Liberar uma dívida não diz respeito a quanto a pessoa merece. Não tem nada a ver com, eu vou perdoar porque tadinho. Não tem nada a ver com caloteiro. Caloteiro, é feio. Continua sendo feio, continua sendo algo ridículo. Sabe? Pegar algo que é do outro e não dá o mínimo de satisfação. É revoltante, mas não é porque eu estou perdoando essa dívida que eu estou dizendo que eu aceito isso. Não. Liberar uma dívida não diz respeito a aceitar o calote de uma forma dizendo, ele merece. Não, ele continua não merecendo, mas eu libero ele pensando em mim, no quanto eu quero ser livre. O jogo aqui, a conversa minha com você aqui, bíblica, não é ser bondoso ou maldoso com o devedor, mas é o quanto eu quero viver a minha vida. Nada é mais valioso do que a minha vida. Nada é mais valioso do que a capacidade de construir, pensar, inovar, ser feliz, estar ao lado das pessoas que eu amo, ter minha família, ter minha cabeça livre para aquilo que importa. Meus pensamentos, minha energia, naquilo que vai me fazer aumentar minha renda, minha espiritualidade, minha fé, meus relacionamentos, minhas conexões, nenhuma dívida. Talvez você está preso aí há 2 anos por causa de R$500, R$500 que te tiraram viagens maravilhosas, R$500 que trouxeram discussões infinitas na sua família, R$500 que trouxeram gastrite no seu estômago, só de remédio, de antiácido, de antidepressivo, já gastou R$1.000, o cara está te devendo 500, você gastou 1.000. Liberar uma dívida não diz respeito a quanto a pessoa merece, mas quanto eu quero ser livre. Eu já falei para vocês isso, na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensina? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Esse é o princípio. Esse é o princípio que transforma o discurso de um cristão em um cristão de verdade. O camarada, ele me lesou, mas eu também lesei pessoas. O camarada me deve, mas eu também devo. Devo a Cristo. Então, Senhor, estou perdoando o João, estou perdoando a Maria, estou perdoando a Joana, porque o Senhor me perdoou também. Quero ser livre. Perdoe. Não dobre o teu joelho para pedir perdão pelos teus pecados, sem saber que antes você perdoou aqueles que devem para você.
A minha oração e a sua oração do Pai Nosso, Mateus 6,12, diz que não há perdão quando eu me recuso a perdoar. Eu quero que você reflita nisso, de todo o seu coração. A essência da fé cristã é o amor ágape. Ágape é o amor incondicional. Seja livre. Seja livre. O ágape. Por isso que eu afirmo, ficar ofendido por uma dívida. Você foi ingênuo, você não emprestou o que não deveria. Enfim, ficar ofendido ou ressentido é contra a própria natureza do que Deus fez você para ser. Deus não te fez para ficar enroscado em fases. Deus não te fez para ficar enroscado em pessoas. Deus não te fez para ficar enroscado em momentos. Deus te fez para avançar. Por isso que Paulo fala, avançando-me para as coisas que estão à minha frente. Se for necessário, repetir isso para a minha vida, torne isso como um lema. Ficar ofendido é pecado. Ficar ofendido é pecado. Ficar ofendido. Uma vez que isso está em mim, uma vez que eu percebo que Cristo está em mim, o amor ágape está em mim, eu posso perdoar todas as pessoas. Eu posso declarar com todo o amor que perdoo as pessoas que me ofenderam. Repita comigo agora. Eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Eu perdoo as pessoas que me devem. Não é aquele que você emprestou dinheiro semana passada, não. Isso aí, se está no prazo, não precisa perdoar não, ok? Se está no prazo, deixa correr o prazo. Deixa correr o prazo, dá mais um prazo. Eu estou falando daquela dívida que caducou. Já era. O camarada já está andando como se nada tivesse acontecido. Não estou falando para você ficar perdoando coisa que está no prazo. Aí não, senão eu vou pedir dinheiro emprestado para você. Me empresta um dinheiro aí. Não estou falando disso. Eu estou falando de dívidas que já caducaram, que você sabe que está na cara que já era. É essa aí. O que está no prazo, deixa o prazo correr. Ok? Mas vamos nos unir e declarar toda a nossa vida livre da ofensa e do ressentimento gerado por dívidas. E eu espero que você tenha sido muito abençoado. E eu espero que terminando agora essa aula, agora, você sabe, manda uma mensagem, você já vai dormir melhor. Fulano, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? Eu sei que faz tempo que você não fala, que você está meio bicudinho. Eu sei que você está bicudinho com essa pessoa. Fulano, a pessoa vai até cair, vai deixar o celular cair da mão. Na hora que você mandar a mensagem, meu Deus do céu, será que é a polícia? Não, é você. Fulano, olha, estou te mandando uma mensagem aqui, sabe aquela dívida lá? Enfim, olha, Deus tocou no meu coração, quero dizer que está tudo bem, você não me deve mais nada. Sabe esse valor aí, ó, investe na sua vida, investe na sua família, investe no seu futuro. Deus tem sido bom comigo, está perdoado, não se toca mais nesse assunto, não precisa me falar mais disso. E esse dinheiro aí, ó, está tudo bem, é seu, acabou. Põe a cabeça no travesseiro, o céu vai te olhar diferente, você vai dormir em paz. Te garanto que nada é mais valioso, mais precioso do que a capacidade de seguir em frente. Uau, como é difícil, hein? Como é difícil, porém, o perdão é libertador. Você não vai ter uma história nova até que você comece a escrever uma. E esse é o grande problema. A gente quer viver o novo sem largar o velho. Se você depende de Deus, se você é cuidado por Deus, espere por Ele. Dependa dEle. Ele vai prover. Ele vai cuidar de você. Mas pastor, não é justo. Não era justo também que eu fosse salvo. Não é uma questão de justiça, é uma questão de graça. Agora, a nossa vida é curta demais para a gente perder tempo com coisas que a gente sabe que não vai acontecer. Tem gente que infelizmente é sem vergonha, não vai te pagar. E aí você vai fazer o quê? Você vai parar a sua vida? Você vai parar de viver, de existir, para manter uma situação artificial, prejudicando e desperdiçando o recurso mais valioso que você tem, que é seu tempo? Não, nós vamos orar agora.
E Deus vai te dar. Se você precisar perdoar alguém, escreva aí no chat: eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso me libertar. Se você precisa de uma libertação nessa área financeira, escreva aí no chat. Deixa eu saber que você está aí. Deixa eu saber que você precisa dessa ajuda. E eu quero orar com você agora. Eterno Deus, como somos afligidos, Pai, exatamente por não dar valor à Tua palavra. Tua palavra nos ensina sobre critérios de fazer empréstimo de dinheiro, sobre ser fiador, sobre a forma como devemos lidar com os recursos. É o que a Tua palavra nos chama de mordomia cristã. Mas nos perdoe, Pai, porque algumas vezes nos empolgamos, trocamos os pés pelas mãos e trazemos para nós um peso, um fardo que não deveríamos. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca as Tuas mãos de poder e glória sobre a vida dos meus irmãos agora, sobre aqueles que estão vivendo uma fase de calabouço espiritual. As orações já foram atingidas, a adoração, a paz, e só há uma ideia martelando na cabeça: indignação, revolta, fúria, injustiça. Não é justo. E aí começa a se sentar a roda de escarnecedores para falar mal do outro, e a vida perde o eixo, a vida perde o caminho. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque o nosso sustento não vem desta terra. Não pode ser assim, porque a nossa provisão não vem de coisas que alimentam a maioria das pessoas. É o Senhor que cuida de nós. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mesmo que existam situações que nos lesaram, nos prejudicaram, meu Deus, mas é em Ti que eu encontro força, é em Ti que eu encontro abrigo, é em Ti que eu encontro, ó Deus, alívio. Em Teu nome eu oro agora, meu Pai bendito. Em Teu nome eu oro agora e peço a Tua direção sobre a vida de cada um, sobre aqueles que insistem em manter viva uma história que já está perdida, ao preço de comprometer todo o seu futuro, todo o seu destino. Espírito Santo, onde o som da minha voz estiver chegando agora, liberta essas pessoas, dá maturidade, dá grandeza, Senhor. Plante a Tua grandeza dentro delas. Plante a Tua grandeza dentro delas, a capacidade de perdoar e seguir em frente, porque o perdão é o presente que você dá a si mesmo. O perdão é um presente que você dá a si mesmo, dizendo: eu vou ter um novo começo. Eu abençoo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Uou! Graças a Deus. Se você praticar tudo que eu estou te ensinando, se você praticar tudo que eu estou te explicando aqui, leve a sério, ok? Tira uma foto aí, ó. Tira um print aí, posta aí nas suas stories, deixa eu saber que você está aí, a frase que mais te marcou, o tópico que mais te marcou, reposta. Vamos deixar as pessoas saberem que a gente está estudando a palavra. Não é coaching, não é mentoria, não é positividade, não é humanismo, é Bíblia. Bíblia, Bíblia e Bíblia. Até amanhã, terça-feira, dia 8 de fevereiro, eu te espero aqui 9 da matina para o nosso 7º episódio da série Deixe Ir Não Insista. Tchau, beijo, te amo.